Vamos abrir em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E eu não tenho o meu envelope. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas advenha meia hora bastante. Porquê? Porque não? Nós só vamos poder ver a glória de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas quando fizermos o que Ele diz para nós fazermos. Quando nós cremos na Sua palavra, quando nós confiamos nele, quando nós obedecemos a Ele. Só assim veremos a glória de Deus nas nossas vidas. Por isso, quando Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém. Vamos semear. Amém. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O título da mensagem de hoje é a oportunidade. Estes dias, nestes últimos dias, aconteceu uma coisa. Um dos eletrodomésticos de nossa casa parecia quase que a variar. E estávamos a falar sobre isso e eu disse uma coisa e fiquei a pensar muito sobre ela, o que eu disse. Porque realmente o que saiu de mim não foi algo que eu tivesse pensado, não foi algo que eu tivesse imaginado. Foi realmente algo que Deus me inspirou a falar. E eu fiquei muito a pensar sobre isso. E o que é que eu disse? Tudo é uma oportunidade para ver a glória de Deus. E fiquei muito a pensar sobre isto. E realmente é verdade. Nós que somos cristãos, nós que aceitamos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, nós que aceitamos o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar, Ele é tudo para nós. E Ele faz por nós tudo. E tudo é uma oportunidade para nós podermos ver o poder de Deus nas nossas vidas, a glória de Deus nas nossas vidas. Tudo. Tudo. Quando aparece um problema de saúde, quando aparece um problema financeiro, quando há uma coisa se avaria em casa, tudo é oportunidade para nós vermos a glória de Deus. Veja o que está aqui escrito.
Vamos a 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Primeira de Pedro 4:11. Convém ver aí os telemóveis. Primeira de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisa estranha que vos acontecesse, mas alegrai-vos do facto de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Deus constantemente diz para nós que em todas as situações somos mais que vencedores. Ele diz para nós confiarmos nele, que ele tudo fará por nós. Ele próprio diz lá em Mateus 6 que não cai um pássaro, as ervas não murcham sem que haja conhecimento de Deus. Então, se Deus alimenta tudo isto, também não nos alimentará a nós? Nós fomos educados, por assim dizer, de uma forma negativa. Enquanto nós vemos circunstâncias, vemos sempre a parte negativa das circunstâncias. É de tal forma que nós pensamos logo negativamente e não positivamente. Eu lembro-me, por exemplo, o que aconteceu com um pastor, e esse pastor agarrou, Deus disse-lhe para ele: olha, vai ser a última vez que vais pastorear uma igreja. E ele, a primeira coisa que ele pensou é que ia morrer. No entanto, não foi isso que Deus disse. Mas por causa de nós estarmos tão habituados à parte negativa, que assumimos primeiro a parte negativa em vez das bênçãos de Deus. Então, o que fazer? Como viver verdadeiramente? Confiar no Deus Altíssimo. E ver em todas as coisas que nos acontecem como uma oportunidade de ver a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra que realmente tocou muito o meu coração. Embora tenha sido falado pela minha boca, eu nunca tinha pensado nisso. Mas realmente tudo é uma oportunidade para vermos a glória de Deus nas nossas vidas. E às vezes nós pensamos, mas isto tão mal. Quanto pior é a circunstância, maior vai ser o poder de Deus. Você entende? Quanto maior é a prova, maior é a glória de Deus. Eu quero vos levar a algumas coisas que aconteceram com Jesus para você entender que há coisas que acontecem que é mesmo para que nós entendamos que Deus tudo pode resolver. Vamos a João 9:1. João 9:1. Jesus estava andando em João 9:1 e então aparece aqui: passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntavam, dizendo: Rabi, quem pecou? Estes ou os seus pais, para que nascesse cego?
E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. O que é que aconteceu a seguir? Jesus agarrou, fez um bocado, cuspiu na terra e com a saliva fez um bocado de lodo, agarrou nesse lodo e pôs nos olhos daquele que era cego de nascença e mandou-o lavar-se. E quando ele se lavou, ele veio a ver, antes que era, veio poder ver aquele que era cego de nascença. Ouçam, nós temos que perceber as coisas do lado de Deus e não das coisas do lado do diabo. E muitas das vezes vemos as circunstâncias pelo lado do diabo e não vemos as circunstâncias pelo lado de Deus. Cada vez que acontece qualquer coisa, pensamos sempre na parte negativa. E agora? E agora? Como é que se vai resolver? E a circunstância, não sei o quê. E não vemos pela parte de Deus. Em que nós dizemos, isto é a oportunidade de ver o poder de Deus a atuar. É a oportunidade de poder ver a presença de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Os discípulos não entenderam. Então, mas quem era? Ele pecou, os pais pecaram. Como é que ele podia ter pecado se tinha acabado de nascer? E se já nasceu cego, a culpa não seria dele, não é? Os seus pais. Mas Jesus disse, isto era para que se veja a glória de Deus. Há circunstâncias que vêm até à nossa vida que não é para nos derrotar, não é para nos destruir, mas sim para que nós possamos ver na nossa vida a glória de Deus. Então as coisas que acontecem, problemas de saúde, faltas daqui e dali, problemas, sei lá, com tantos problemas às vezes que podem vir. Será que quando vem um problema, o que é que você diz? Você se queixa? Você diz, e agora veio isto, e agora veio aquilo, e agora aconteceu isto, e agora aconteceu aquilo. Ou você diz, obrigada, Pai, que eu sei que é uma oportunidade para tu manifestares o poder na minha vida. Eu posso me lembrar de tantos testemunhos, em que Deus fez mudar completamente a vida das pessoas. Um homem que estava entregue à bebida deixou de beber, mas no entanto, na casa dele não tinha um portão, à entrada da casa não tinha portão. Ele tinha vendido o carro porque não tinha possibilidade e ficou sem carro. E ele também não tinha roupa, como deve ser, roupa adequada até para ir à igreja. E quando ele começou a voltar a frequentar a igreja, quando ele começou a voltar a andar com Deus, ele à porta de sua casa pediu 3 coisas. Roupa para poder ir à igreja, um carro para se poder deslocar e um portão para a sua casa. Ele ia e continuou a frequentar a igreja e foi indo, até que um dia um irmão convidou a ir lá à casa, foi lá à casa dele e foi-lhe mostrar roupa que ele tinha comprado. E depois viu 2 fatos à parte. E este irmão disse, aqueles 2 fatos são para ti. E ele glorificou Deus por isso. Ele trabalhava para o irmão e trabalhava para o irmão, mas tinha um cargo só de arrumar as coisas e tudo isso. E Deus
tocou no coração do irmão que ele estava agora a trabalhar, estava a fazer as coisas corretamente, tinha deixado de beber, então elevou o cargo dele para ser um gerente da loja. E depois chegou ao pé dele e disse: olha, tenho ali um carro para ti, em teu nome. E deu-lhe um carro. E depois ele foi para casa e estava em casa e começou a ouvir ferros a bater e coisas a bater, e ele: mas que é isto? E quando olhou, viu o seu cunhado, que estava com uma máscara daquelas de poder soldar de ferro. Quando ele veio cá fora: mas o que é que estás a fazer? Ele diz: olha, o meu irmão e eu tenho lá ferro e vimos-te aqui e tu precisas de um portão. Então vamos-te fazer um portão. E o que ele disse foi: eu já ouvi muita gente dizer que recebeu carros de Deus e lhe ofereceram carros, mas eu nunca tinha ouvido ninguém receber um portão de Deus. Deus se move naquilo que nós queremos e acreditamos nele. Deus se move nos nossos pedidos, na nossa oração. E em todas as circunstâncias, mesmo quando são más, elas não estão lá para nos derrubar, porque quem veio para fazer isso foi o diabo, e ele é que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus se manifestou para dar vida e vida com abundância. E ele quer a nossa bênção. Ele quer que ultrapassemos todos os obstáculos. Porque os obstáculos vão vir, garantidamente que vão vir. Mas se você levantar as mãos para os céus e confiar no seu Deus, garantidamente em todas as circunstâncias você vai sair mais que vencedor. Veja aqui agora em João também, mas agora vamos a João 11, versículo 4. Jesus estava com os discípulos e chegou uma notícia a ele. A notícia que o seu amigo Lázaro, que era irmã de Maria, Marta e Maria, tinha ficado doente e estava muito mal, quase à morte. E eles disseram-lhe isso, e eu disse: devemos ir rápido. E Jesus impediu, disse que não. E depois ele diz isto, João 11, 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus diz que não é para a morte. No entanto, ele morreu. E depois de já estar na caverna, onde normalmente colocavam os mortos, colocavam em cavernas nas montanhas e depois colocavam uma pedra. Eu estava lá 4 dias já. Ao final, ao terceiro ou quarto dia, o corpo começa a decompor-se e começa a cheirar mal. Mas Jesus disse aqui que esta enfermidade não é para a morte. Mas ele morreu. Mas Jesus não via as coisas assim. Ele também disse o mesmo quando a menina disseram: a tua menina está morta. E ela tinha acabado de morrer. Mas Jesus disse: não, a menina não está morta, apenas dorme. O que é que ele estava a fazer? Estava a falar o que acreditava. Quando algo acontece na sua vida, aquilo de mal que está a acontecer, você não tem que falar, você tem que falar a bênção.
Você tem que falar que está curado. Você tem que falar que está abençoado. Para que quando chegar à altura você possa falar a palavra que vai modificar tudo na sua vida. Às vezes há circunstâncias que nos fazem abater. Dizemos, mas como? Como é que é possível? Às vezes anos, coisas a acontecer, às vezes coisas que acontecem ou que nos aparecem à frente, impedimentos. Quando eu disse esta palavra à minha esposa, que isto é uma oportunidade para nós vermos a glória de Deus, já antes tinha acontecido algo com eletrodomésticos em nossa casa. E um deles foi o esquentador. O que é que aconteceu? O esquentador estragou-se. Ele parou de funcionar, parou. Mas eu é que não deixei que ele parasse de funcionar. Mas como assim? Eu orei por ele. Eu disse a ele, enquanto eu estiver em minha casa, na casa onde eu vivo atualmente, e o meu esquentador vai funcionar sempre no nome de Jesus. Foi isto que eu declarei, é isto que eu creio, é isto que eu falo e é isto que eu tenho. Chamei uma pessoa para arranjar o esquentador. A pessoa agarrou, desmanchou tudo, voltou a montar, não funcionou, tirou tudo outra vez, voltou a montar e o que estava antigo ficou a funcionar. As peças antigas é que ficaram a funcionar. Tudo a funcionar. As coisas vão acontecer se você deixar que elas aconteçam. Porque está escrito, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado. Se você agarra e diz, não, isto já não tem hipótese, não vai dar, é isso mesmo que vai ficar. Agora, tudo aquilo que você não deixar e que você diz, não, isto vai funcionar, isto vai dar, isto vai funcionar, vai resolver, em nome de Jesus. O que vai acontecer é aquilo que você está a dizer. É mais uma oportunidade para nós vermos a glória de Deus. Mais uma oportunidade para vermos o poder de Deus a atuar nas nossas vidas. Em que Ele pode e vai resolver todas as coisas no nome de Jesus. Então Jesus, ao final de 4 dias, encaminhou-se e chegou ao pé de Marta e Maria. E agora, mais abaixo, no versículo 40, versículo 39, desculpem. No versículo 39, João 11, 39. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, irmão de Lázaro, disse, Senhor, já cheira mal, porque porque é já de 4 dias. Já passaram 4 dias que ele morreu. O corpo já se estava a decompor. Já cheira mal. Não há hipótese. É impossível. Veja o que é que Jesus respondeu. Versículo 40. E disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Por que é que nós tão facilmente somos levados a crer no mal e não somos tão rapidamente levados a crer no bem? Porquê? Porquê? Porquê que quando as circunstâncias não estão boas, nós pensamos logo no pior de tudo? O cenário que vem à nossa cabeça e aquilo que as informações todas são todas negativas. Tudo é que não há hipótese. No entanto, Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Se acreditares, verás a glória de Deus. Se colocares toda a confiança no próprio Deus, verás a glória de Deus na tua vida. Ouça, nada é para sempre. Nada é conforme aquilo que nós esperamos ser.
Às vezes circunstâncias muito negativas realmente não são assim tão negativas. Um homem que trabalhava num quartel do exército levava o carro, quando se avariava, aos mecânicos do quartel do exército. E os mecânicos arranjavam o carro. Mas desta vez, no quartel, não estavam lá, porque eles tinham sido levados para o outro lado, não estava lá ninguém, e o carro dele estava a avariar. Ele orou a Deus e disse assim: Senhor, eu nunca levo o meu carro a outros mecânicos sem ser no quartel, e se eu levo a outro mecânico, sei lá, eles vão pedir sei lá o quê pelo arranjo. Vão levar muito caro. Por isso, Senhor, eu te peço ajuda. O carro continuava a falhar e ele levou o carro a uma determinada pessoa. É um mecânico. E quando ele chegou lá, meteu o carro e ele disse, combinou com a pessoa para lá deixar o carro, uma altura para deixar o carro para ele ver. Mas quando ele ia entrar dentro do carro, o mecânico olhou para ele e disse: olha, abre lá o capô. E ele abriu o capô, mexeu uma coisa no motor. Liga lá o carro agora. E ligou o carro estava a trabalhar belíssimamente bem. O mecânico fechou o capô e ele perguntou: então quanto é que eu lhe devo? E o homem olhou para ele e disse: não me deve nada. Ouça, o nós colocarmos as nossas circunstâncias na mão de Deus e deixar Ele resolver é a maior bênção que nós vamos ter na nossa vida. Não é nós resolvermos, não é nós tentar solução para o nosso caso, é deixar Deus resolver. Ainda hoje eu estava a ouvir um homem que agarrou e estava a falar de coisas que eu sei pessoalmente. Coisas que Deus lhe disse para não fazer. E ele obedeceu. Ele tinha ficado sem carro. E ele já tinha dinheiro agora para poder comprar um carro. E Deus disse-lhe: não compres carro. E ele não comprou. E já passavam alguns meses. E ele agarrou e andava a ver a hipótese de um carro. E viu uma hipótese de um carro que estava mais ou menos dentro dos valores que ele tinha 10 mil ou 13 mil, ou o que era. E ele pensou: bem, este carro eu consigo pagar e tal. E ele, quando chegou lá, Deus lhe disse: tu vais lá, mas não é para comprar carro. E ele voltou a não comprar carro. E ele andava a pregar de um lado para o outro, ele e a sua esposa eram pastores, e então andavam a pregar de um lado para o outro, eles precisavam de um carro. 5 meses já se tinham passado sem carro. Mas ele tinha sempre obedecido à voz de Deus. Até que um casal agarrou, virou-se para ele e disse assim: olha, nós sentimos por Deus dar-nos 25 mil para tu poderes comprar um carro. E ele estava entusiasmado e disse: glória a Deus, glória a Deus. Então eu tenho, ele tinha já gasto algum dinheiro, mas tinha 10 mil junto, mais os 25 mil, já eram 35 mil, já dava para comprar um carro, já melhorzinho, 35 mil. Depois eu vi um carro que lhe falou e o carro custava 40 mil, ou 41 mil, era uma coisa assim. E ele disse: bem, eu já tenho 35 mil, é só pedir empréstimo para os outros 6 mil e pronto, eu consigo comprar o carro. E então ele encontrou-se com outro irmão e estava-lhe a contar: pronto, aconteceu isto e isto, e agora chegou a esta altura e pronto, eu já tenho 35 mil, já, o resto eu meto a pagar, porque eu não tenho o resto do dinheiro. E o irmão ficou a olhar para ele e disse assim: pois é. Você tem você tem
Você tem a forma de eu lhe poder transferir dinheiro da conta bancária? Ele ficou assim, mas para quê? Mas dê-me. E ele deu. Eu vou-lhe dar o dinheiro que lhe falta. Deus me disse para dar o dinheiro que falta. E ele disse, nós obedecermos a Deus é a melhor coisa que fazemos. Eu podia ter comprado outro carro, mas se calhar não era tão bom como este que ele comprou. Porque comprar um carro de 13 mil não é a mesma coisa que comprar um carro de 41 mil. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sabe o que está a acontecer. Mas quer saber o que é que nós decidimos sobre a nossa vida. Porque a vida é nossa. Deus nos deu a cada um de nós a decisão sobre a nossa vida. E ou deixamos ser Deus a resolver, ou deixamos ser nós a resolver. Somos nós. Existem algumas hipóteses de as coisas conseguirem solucionar, resolver. Mas se for Deus, a garantia é de 100% que vai ficar tudo bem. Quando Jesus diz isto a esta mulher, tiraram a pedra e depois, no versículo 43, Jesus olhou para o céu e disse, graças te dou, Pai, que sempre me ouves. E depois disse, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro e suas irmãs eram muito conhecidas em todo aquele sítio. Lázaro, 4 dias que estava morto. Tiraram a pedra, removeram a pedra, e ele chamou por Lázaro para que ele saísse para fora. E Lázaro saiu. Lázaro foi ressuscitado dos mortos ao final de 4 dias. O que é que ele tinha dito à irmã dele? Se creres, verás a glória de Deus. Porquê é que em todas as circunstâncias havemos de ver sempre a parte negativa? E não havemos de ver a bênção e o poder de Deus nas nossas vidas? Mas sabe que Deus não vai atuar nas nossas vidas se nós não dissermos a Ele e confiarmos nele. Se nós continuarmos a queixar-nos com os problemas, com as circunstâncias, com o que está mal e continuar a falar, nada vai resolver. No entanto, se você agarrar, entregar o seu assunto a Deus e confiar nele e declarar isso, você recebe a bênção em nome de Jesus. Eu sei do que é que eu estou a falar. Quer a nível de saúde, quer a nível financeiro, quer a todos os níveis, eu tenho visto isso. Quanto mais confiança há da minha parte para com Deus, mais as coisas são resolvidas, mais as coisas são solucionadas. Porquê? É mais uma oportunidade para nós podermos ver o poder de Deus nas nossas vidas, a glória de Deus nas nossas vidas. Não deixe que as circunstâncias o abatem assim. Não deixe que as circunstâncias o mandem para baixo. Não deixe que as circunstâncias tomem o primeiro lugar nas suas vidas. Coloque Deus no primeiro lugar das suas vidas. Porque Ele vai fazer mudança na sua vida se você confiar nele. Se você confiar nele. De outra forma, não vai resolver. Vamos abrir em Romanos 8:35. Romanos 8:35.
Paulo escreve uma carta aos Romanos para eles perceberem que em todas as circunstâncias maior é Deus do que tudo o que possa estar a acontecer nas suas vidas. E ele diz isto, Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Porque em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não importa a circunstância que você está a passar. Importa é que você está a confiar em Deus e declara a Deus que confia nele. E que o seu assunto já está resolvido no nome de Jesus pelo poder de Deus. Veja o que está aqui escrito no versículo 38. Porque estou certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, absolutamente nada nos parece separar do amor de Deus em nós. Você está a entender? Você está a entender que você tem que parar de ver as coisas negativas quando acontecem coisas más e começar a acreditar, aí vamos nós, Deus vai mudar tudo na minha vida, em nome de Jesus. Então, mas como é que Ele vai fazer? Isso eu não sei, mas sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz. Você acha que é por acaso que está a passar o que está a passar? Não, não é por acaso. Alguma coisa levou até esse ponto. Não foi por acaso. Algumas circunstâncias Deus permite para nós aprendermos, a sermos mais fortes, a ir mais para a frente. E há outras circunstâncias que têm a ver com alguma coisa que nós fizemos no passado. E que não nos arrependemos, que achamos que não faz mal. E isso vem contra nós. Mas em todas elas nós podemos recorrer ao nosso Deus e pedir-lhe perdão por aquilo que fizemos. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda a injustiça. E então sim nós podemos dizer: Senhor, eu creio que Tu podes. Eu vou-lhe contar o que é que aconteceu com um homem que desobedeceu a Deus, Jonas. Este Jonas agarrou e o que é que fez? Deus disse: vai pregar a Nínive, a uma cidade. E ele não quis ir pregar e fugiu. E entrou no barco na direção oposta. Quando entrou para dentro desse barco, quando o barco começou a navegar, veio uma grande tempestade. E ele sabia que a tempestade era por causa dele, pela desobediência dele. E ele virou-se para os outros e disse: olha, mandem-me borda fora e a tempestade parará. E todos ficaram a olhar para ele: mas porquê? Porque eu sou a causa de tudo isto. E então mandaram de borda fora. E quando o mandaram de borda fora, a tempestade parou imediatamente. Agora, Deus permitiu que ele fosse engolido por um grande peixe. E agora ele estava na barriga de um grande peixe. E ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus. Dentro da barriga do bando de peixe, ele diz: Senhor, eu te peço perdão, mas eu não vou observar o que está a acontecer à minha volta e onde estou. Ele diz: eu não observarei vaidades vãs, mas teu é o poder, e eu creio. E então Deus permitiu que ele fosse vomitado na praia, e agora sim, ele foi pregar a Nínive. Às vezes nós não entendemos a vontade de Deus ou as circunstâncias que nos estão a acontecer. Mas em todas elas nós temos que buscar a Deus e perceber porquê. Se há algo que fez de errado, peça perdão a Deus, por favor.
Ouça, Deus nos perdoa não por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fizemos, mas porque Jesus morreu por nós. Por isso Ele nos perdoa. E depois de nos ter perdoado, nós garantidamente temos a vitória em todas as circunstâncias da nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero-vos levar aqui a mais um versículo. João, 1 de João 3,8. 1 de João 3,8. Lá no final da Bíblia, 1 de João 3,8. Eu quero que você entenda uma coisa, que está escrito em João 10,10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus se manifestou para quê? Para nos abençoar. Agora veja o que está aqui escrito. Quem comete o pecado é o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Há coisas que acontecem na nossa vida que são obras do diabo. Você está a mover. Mesmo a nível de saúde. Mesmo a nível de saúde. Não tem a ver com o seu corpo. Não tem a ver com a sua idade. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o diabo. Mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu estava na igreja e senti uma picada nas minhas costas. E comecei a ficar tudo direito porque eu sabia que era assim que evitava a dor nas costas. Eu repreendi o diabo, repreendi e a dor foi-se embora. E isto foi há muitos anos atrás, mesmo muitos anos atrás. Talvez há 25 anos atrás, talvez mais até. Há pouco tempo, eu estava em minha casa a arranjar uma coisa. Estava sentado no chão. E quando me virei, senti apontado outra vez. O que é que eu fiz? Queixei-me? Não. Fiz o que sempre fiz toda a vida. Porque o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E repreendi, mais uma vez, Satanás no meu corpo. E declaro que eu estou liberto e curado no meu corpo. E a dor desapareceu por completo. Entenda uma coisa, todas as coisas. É uma oportunidade de nós vermos a glória de Deus na nossa vida. Todas as coisas, não importa o que venha, não importa o que está a acontecer, não importa quão triste você esteja, não importa de quão doente você esteja, não importa o que está a acontecer, veja tudo como uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Porque tudo vem dele e para ele vem. Porque se você for abençoado, a quem você vai glorificar? Não é o diabo, de certeza, mas é a Deus. E você vai exaltar e vai testemunhar o que aconteceu na sua vida. Como eu faço. Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos amou ao ir à cruz em nosso lugar. Então, o que vamos fazer? Qual é a sua decisão? Desculpem, mas a minha está tomada. Eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver a cura de Deus. Eu quero ver a libertação de Deus. Eu quero receber os bens de Deus. Eu quero ter Deus na minha vida constantemente. Para isso vou ter que orar mais do que oro.
assim seja. Para isso, quando as circunstâncias más e aquilo que me entristece, eu entrego a Deus e confio nele, sim, claro. O que é que está a magoar assim neste momento? Será que você pode entregar a Deus e confiar nele? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E eu vos quero dizer que Deus pode fazer por si muito mais do que você imagina. Ouça, Deus pode dar discernimento aos médicos e sabedoria aos médicos para nos curar. Pode guiar as suas mãos nas operações para nos fazer bem. Mas será que Deus não pode fazer isso sem nunca recorrer a médicos? Sem nunca recorrer a operações? Será que Ele não pode fazer isso em todas as áreas da nossa vida? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, eis-me aqui, Senhor. Tu sabes quem eu sou. Sabes tudo o que se passa na minha vida. Mas hoje, Pai, eu quero declarar com confiança que não há circunstância alguma que me possa abater no nome de Jesus. Porque eu sei que Tu estás comigo. E eu declaro que mesmo que andasse por vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Não importa as coisas que se levantam para me tentar abater, para me tentar destruir, para tentar me desmoralizar, me trazer tristeza, me tentar desistir, nada, Senhor, eu vou deixar que chegue até à minha vida. Porque eu me vou levantar e declarar aquilo que Tu dizes para fazer, porque Tu dizes para o fraco dizer que é forte, pois eu digo hoje, eu sou forte. Porque eu tenho Deus. Que Tu me capacitas para todas as coisas no nome de Jesus. E eu creio que todas as coisas são uma oportunidade de ver a Tua glória, Senhor. Por isso, a partir de hoje, eu não vou me queixar mais, nem falar negativo, seja do que for. Eu vou declarar o Teu poder, as Tuas capacidades, o Teu amor. E tudo vai ficar resolvido no nome de Jesus. Eu creio, eu falo e eu tenho. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Uma boa semana cheia de bênçãos. Porque nós fomos chamados para isso, para sermos em todas as coisas mais que vencedores. No nome de Jesus. Amém. Amém.